Muito bem, irmãos e ouvintes, mais uma vez estamos aqui para darmos sequência ao estudo de Mateus 13. Estamos vendo sobre as 7 parábolas de Mateus 13. E estas 7 parábolas dizem respeito à aparência exterior do reino dos céus. Nós sabemos que o reino dos céus é a igreja, mas existe a aparência deste reino, que nós já falamos em outra parte desse estudo, né? E hoje vamos ver sobre a parábola da rede. A parábola da rede que está em Mateus capítulo 13, os versículos de 47 a 50. Abra sua Bíblia, aí em Mateus capítulo 13, né? Vamos acompanhar aí dos versículos 47 ao 50. Vamos ver o que esta porção da palavra de Deus tem a falar para nós sobre a parábola da rede. Então, diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim, é até aqui. Mas o ponto principal para nós aqui é até o versículo 50. Que fala que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Nos tempos antigos, as pescas eram basicamente de rede, né? Hoje ainda se usa muito a rede. E a rede é uma forma de você pescar e trazer muitos peixes, não é? E diz que o reino do céu é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Né? Toda espécie. Então nós vemos nessa parábola que a rede aqui, ela não está representando o evangelho da graça. Como nós já falamos em mensagens anteriores, o evangelho da graça é para quê? É para salvar o homem, é para levar o homem à presença de Deus, resgatá-lo dos seus pecados, tirá-los deste mundo, né? E levá-los até a presença de Deus, para que eles, uma vez sendo regenerados, possam ser transformados e se tornarem filhos de Deus. E por fim, se tornar como uma pérola, como nós vimos na mensagem anterior. Mas aqui, a rede, ela está representando não o evangelho da graça, e sim um evangelho eterno. E este evangelho vai ser pregado quando? Esse evangelho é um evangelho que será pregado no período da grande tribulação, de maneira específica para o povo gentio, para aqueles que não creram no Senhor durante a era da graça, ou que não tiveram a oportunidade de serem salvos, de ouvirem o evangelho da graça. Então, de acordo com a Bíblia, esse evangelho será pregado. Vamos em Apocalipse, capítulo 14. Depois a gente volta aqui em Mateus, tá? Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Vamos ver o que fala. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, o 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, de acordo com esses 2 versículos de Apocalipse, né? 14, 6 e 7, nós vemos que vai vir um anjo no final desta era para pregar o evangelho eterno. Então, por que esse evangelho eterno precisa ser pregado? É que hoje muitas pessoas, mesmo aquelas que ouvem o evangelho, se o Senhor volta hoje, muitas pessoas não serão salvas, porque muitas ouvem o evangelho, não aceitam o evangelho. Outras não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho. E outras simplesmente ignoram o evangelho.
Então, nesse tempo, aqueles que estiverem vivos sobre esta terra, virá um anjo pregando esse evangelho eterno no céu. Ele vai anunciar o evangelho nos ares. Ele vai trombetear pelo céu. Ele não estará aqui na terra, vai falar no céu, ecoando por todo o universo, a toda a terra. Todo mundo vai ter que ouvir. Mesmo quem nunca quis ouvir o evangelho, será obrigado a ouvir esse evangelho nessa época. Então essa rede aqui diz respeito a esse evangelho que será pregado para essas pessoas. E por que isso precisa acontecer? Na verdade, nós já vimos que Deus, ele tem falado em todas as eras, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até os nossos dias, ele tem falado. E lá em Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos tem falado pelo Filho. Todavia, o Filho tem sido negligenciado por muitas pessoas. Mas Deus, na sua misericórdia, ele não quer que as pessoas também não tenham a oportunidade de conhecer que Deus é o Senhor. E no período da grande tribulação, o anticristo, ele vai erigir, ele terá uma imagem aqui na terra para ser adorada. E para as pessoas, se as pessoas não adorarem a sua imagem, elas vão morrer, ou de fome, ou simplesmente vão ser mortas mesmo fisicamente, pelos exércitos do anticristo. Se elas não adorarem aquela imagem, a imagem da besta. Então, para que as pessoas possam ter vida e não adorem aquela imagem, este anjo que virá pregar este evangelho eterno, ele vai pregar para quê? Para que essas pessoas aprendam a temer a Deus e não adorar aquela imagem. Por isso que o versículo, como nós lemos em Apocalipse 14, versículo 6, ele fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Então, esse objetivo do evangelho eterno é para que as pessoas temam a Deus e deem glória a Ele. Porque diz que é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então este evangelho eterno terá esse objetivo. Visa a que as pessoas não adorem a imagem da besta, mas que elas adorem a Deus e que elas também temam a Deus. Aprendam a temer a Deus. E que mais? Aqui nós veremos que Mateus ainda, para complementar isso aí, nós vamos ler Mateus capítulo 25, os versículos, a partir do versículo 32. Mateus 25, a partir do versículo 32. Então, Mateus 25 fala para nós ali: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O próximo: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Pode ir passando. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e hospedaste-me, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede e te demos de comer? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, antes de continuarmos, vamos ver aqui. O Senhor disse para essas pessoas aqui que elas perguntaram: quando foi que te vimos com fome, com sede, nu? Então, o que vai acontecer? Durante o período da grande tribulação, muitos cristãos também vão estar aqui. Muitos não serão vencedores. E eles não terão como comprar nem vender.
E quem vai ajudá-los? Serão essas pessoas que são chamadas de ovelhas, né? Esses que não adoraram a besta, que vão ajudar a esses cristãos. Por isso, esse evangelho eterno aqui é tão importante para essas pessoas que vão ficar, essas pessoas incrédulas que vão ficar, porque elas aprenderão a temer a Deus, a adorar a Deus, e elas serão o auxílio dos cristãos perdedores, derrotados. E nesta parábola aqui, eles serão aqueles que vão ajudar, então, as pessoas a poderem pelo menos ter o que comer, não é? Para sobreviver. Prosseguindo aí, o próximo versículo, vamos até o versículo 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então nós podemos ver que esse último grupo aqui, quem é esse último grupo? Quem são esses que fazem parte desse último grupo? São aqueles que vão ser contra os cristãos durante a grande tribulação. Porque se por um lado há aqueles que vão ajudar, haverá também aqueles que não vão ajudar e ainda os entregarão ou os denunciarão ao governo do anticristo. Então percebem como essa parábola ela tem significado também, até mesmo no sentido dos incrédulos. O Senhor usa situações adversas para poder salvar o seu povo e guardá-los nessa era. Até mesmo as coisas que aparentemente são negativas, o Senhor usa para que os seus servos sejam guardados. Então nós vemos, amados irmãos e ouvintes, nessa parte das Escrituras, que o Senhor vai lidar também com o mundo, não é? Ele vai lidar com o mundo, porque nas 6 primeiras parábolas que nós vimos, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido e a pérola, essas parábolas todas diziam respeito ao povo de Deus diretamente, mais diretamente ao povo de Deus. Todavia, esta 7ª parábola, a da rede, ela trata explicitamente com o mundo, com as pessoas incrédulas, com aquelas que não conheceram o Senhor, e esta parábola, então, ela visa a tratar com essa situação. Então, a parábola da rede trata com o mundo. Então, o Senhor não vai deixar nada fora, ele vai tratar com todas as situações. Pedro fala que hoje o juízo começa pela casa de Deus. Então, quando você e eu passamos por situações, por dificuldades, por sofrimentos, nós devemos saber que hoje Deus está usando essa era para nos transformar, para trabalhar em nós. O juízo começa pela casa de Deus. Mas é melhor hoje ser julgado hoje por Deus do que naquele tempo. Quem ficar para aquela era, para ser julgado, certamente vai ser um período de muita dificuldade, muito sofrimento, muito mais do que hoje. Hoje nós ainda temos a oportunidade de nos arrependermos, nos voltarmos ao Senhor, pedir perdão a Ele, aos irmãos, a quem se porventura ofendemos, voltar o nosso coração ao Senhor e prosseguir. Mas naquele tempo, a pessoa vai ter que renunciar. É questão de vida ou morte, não tem escolha. Então hoje precisamos voltar o nosso coração ao Senhor, né? Então, essas parábolas, elas vêm mostrar para nós o plano de Deus, o seu propósito, né? A vontade de Deus, a oportunidade que Deus dá aos homens para lidar com as suas situações enquanto estão vivos sobre essa terra. Porque depois que nós partimos dessa terra, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Então tudo que nós temos que fazer para tratar da nossa situação e consertar a nossa vida com Deus é enquanto nós estamos vivos e estamos sobre essa terra. Por isso é importante nós atentarmos para a palavra de Deus, para cada item. Nada da palavra está ali por acaso. Tudo tem um significado, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, né? E cada um de nós foi chamado também com um propósito.
Então essa parábola da rede visa isso, a esse evangelho eterno, né, que vai ser pregado, né? Como já disse, o evangelho da graça é para nos salvar, para tirar-nos dos nossos pecados, ganharmos a vida de Deus, sermos regenerados e transformados em vida enquanto nessa era. Mas o evangelho eterno não dará esta oportunidade para as pessoas de serem regeneradas, transformadas. Elas apenas terão a oportunidade de adorar a Deus e não adorar a besta e a sua imagem, e aprenderão a temer a Deus. E por outro lado, esses que praticarem isso vão ajudar os cristãos durante o período mais difícil, que é o da conclusão do final dessa era. Será o período da grande tribulação, quando Deus então usará essas pessoas para ajudar esses cristãos. Que Deus em Cristo possa guardar o nosso coração, irmãos e ouvintes, para que aproveitemos as oportunidades enquanto estamos sobre essa terra, né? O evangelho hoje está ao alcance de todas as pessoas. Hoje você pode ler a Bíblia impressa em papel, você pode ler ela num smartphone, num tablet, no computador, você pode ter ela aonde você achar melhor. Então não perca a oportunidade, aproveite hoje, o dia é hoje, o tempo é agora, e portanto nós precisamos aproveitar as nossas oportunidades para deixar o Senhor trabalhar em nós, permitir o trabalhar do Espírito, sermos transformados e então reinarmos um dia com o Senhor. Louvado seja o Senhor, que Deus em Cristo possa vos abençoar ricamente na sua palavra. Nós concluímos aqui então o estudo de Mateus 13 sobre a aparência exterior do reino dos céus, mostrando para nós que não devemos viver de aparência, mas viver da realidade. Nós ainda teremos uma outra mensagem. Na próxima, nós vamos falar sobre as considerações finais de cada uma dessas parábolas, resumidamente, para aqueles que não pegaram, porventura, todas, possam ter um pequeno resumo, né? Mas aqui nós encerramos, então, essas 7 parábolas, como vimos, né? Mostrando para nós a importância de cada uma delas, né? A parábola do semeador, a do joio e do trigo, o grão de mostarda, o fermento, tesouro escondido, pérola e, por fim, essa que é a rede, né? Que trata com a questão do mundo. Então que Deus possa ser o nosso guia, a nossa vida e a nossa esperança. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe ricamente.